Desafio é explorar a tecnologia como recurso, recurso de dispositivos individuais vestíveis que você carrega no seu corpo, internet das coisas, para auxiliar no cuidado, na prevenção e na promoção da saúde. É claro que esse cuidado também traz repercussões econômicas sobre as operadoras e sobre as pessoas que pagam os planos de saúde. Então, podemos começar então com a doutora Michele, da Tech Balance, com o projeto desenvolvido com a UNID. Eu agradeço a doutora Michele e o doutor Loreto vão compartilhar esse tempo de 10 a 15 minutos. Muito obrigado por compartilharem esse tempo conosco aqui. Vocês decidem enquanto cada um vai usar os 10 a 15 minutos. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. A gente viu na mesa anterior também muito bem conduzido, muito bem organizada, o uso da tecnologia na gestão. Agora nós vamos fazer a aplicação clínica da tecnologia na jornada do cuidado, trazendo bem-estar, trazendo qualidade de vida e, obviamente, melhorando os desfechos, né? Porque isso, de certa forma, vai trazer o retorno financeiro que a gente tanto espera. Bom, esse projeto é um projeto que a UNID tem em parceria com a Tech Balance. Tivemos um prazer enorme de conhecer essa empresa no momento da pandemia, naquela confusão. Né? Depois de 3 anos, conheci pessoalmente cada um dos membros da empresa. Mas foi naquele momento difícil que a gente estava passando que a gente conheceu, teve acesso a essa empresa. Tá? Bom, o nosso objetivo com o uso dessa tecnologia é reduzir os sinistros musculoesqueléticos. Bom, esses números aí acho que todo mundo conhece, né? Falando de uma ESG, com certeza os distúrbios, os sinistros musculoesqueléticos têm uma participação importantíssima na questão da sinistralidade. Primeiro, quando a gente olha ali, a primeira causa de custos na Europa, a terceira causa na América Latina. Do ponto de vista de absenteísmo, né? O quanto os distúrbios musculoesqueléticos, os problemas de coluna, os problemas articulares acabam comprometendo a capacidade de trabalho dos indivíduos. E, obviamente, custos diretos médicos. E terceiro, a questão social, que é a maior causa mundial de anos vividos com incapacidade. Eu sou um exemplo disso, eu tenho uma prótese de quadril por um problema de nascença, eu sei qual é a dificuldade de você passar por todo o processo cirúrgico, reabilitação, etc. E se você não estiver bem preparado e não tiver serviços de qualidade, e hoje tecnologia para te direcionar se o seu cuidado está sendo adequadamente efetuado, você fica meio à deriva aí nesse aspecto. Tá? Bom, então o objetivo é trazer uma solução integral, muito mais do que reabilitar, que é uma etapa importante. Depois do reabilitar, como garantir o bem-estar e o autocuidado? Né? Porque senão a gente fica com aquelas sessões de fisioterapia intermináveis. Né? Na minha operadora, eu tenho pacientes fazendo fisioterapia há 3 anos. Escuta, mas do que? Existe uma questão de reabilitação fisioterápica de 3 anos de duração. Então a gente precisa ter um cuidado nesse aspecto para que a gente consiga conter esse tipo de situação. A Michele vai mostrar como o dispositivo funciona, tá? Então é interessante a pessoa ali, a diretora clínica do projeto, mostrar para vocês. Mas falando em linhas gerais, a gente vai acoplar no celular um software específico no tronco do indivíduo. E esse paciente vai fazer alguns movimentos, algumas movimentações padronizadas, e a partir daí eu vou ver a oscilação que o corpo tem. Eu vou conseguir identificar que grupos musculares estão mais deficitários, menos deficitários, e precisam ser melhor trabalhados. Tá? Em linhas gerais é isso. Sendo meio leigo, porque eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, né? Mas em linhas gerais é isso que o dispositivo pretende. Além disso, vai fazer uma avaliação de qualidade de vida, né? De patologias, comorbidades, etc. Tudo isso compõe
na questão da necessidade da reabilitação e também da própria habilitação desses pacientes. Imagina só a questão da redução do risco de queda que eu consigo trazer para a população de mais de 60 anos. Né? Então a gente tem um projeto da TecBalance dentro do nosso núcleo de cuidado dos 60 a mais. Então, para a população com mais de 60 anos, se utiliza o dispositivo e a gente consegue, a partir daí, fazer uma jornada do cuidado para garantir uma reabilitação adequada, né? Em que sentido essa reabilitação vai acontecer, e depois a questão do autocuidado, como a gente consegue trazer qualidade de vida para esse indivíduo com mais de 60 anos. Obviamente, os sinistros ortopédicos também, né? Quando ele tem ali um distúrbio ortopédico, e as questões gerais da própria atenção primária, dos indivíduos que querem ali garantir a sua qualidade de vida. Um dos pilares da atenção primária é a questão física, além da questão emocional, da nutrição e do sono. Então é importantíssimo que a gente tenha esse pilar muito bem mapeado, e a TecBalance se presta a trazer esse serviço para a gente junto com tecnologia embarcada. Tá? Bom, o nosso programa com a TecBalance ele foi desenhado da seguinte forma. Né? A gente começa com uma triagem inicial. Esse é um projeto que, por exemplo, pode acontecer dentro das empresas, então eu faço uma parceria com o RH, e aí faço um screening da população da empresa, utilizando o dispositivo, e aí eu defino uma jornada de cuidado para ser feita a esse paciente. Na população com mais de 60 anos, conforme a gente já comentou, no próprio processo de reabilitação pós-procedimentos ortopédicos, após um evento, um sinistro ortopédico, a possibilidade de usar esse dispositivo para conseguir ajudar nessa coordenação. Passa pelo encaminhamento médico, né? Por exemplo, no 60 a mais, na população idosa, a gente faz uma avaliação de risco. Então, se ele é frágil, se ele é robusto, se ele é pré-frágil, porque, obviamente, as questões que a gente vai ter que cuidar para cada um desses grupos são diferentes. Né? A abordagem que a gente vai ter que fazer é diferente. Então, qualificar bem esse público para poder definir qual é a melhor abordagem é feito nessa fase. Depois a gente segue para as linhas de cuidado propriamente ditas, né? A parte de reabilitação, onde a fisioterapia se impõe, a parte do autocuidado, aí o educador físico, em parceria com a fisioterapia, vai fazer o processo para auxiliar na questão da habilitação do autocuidado, e no final, nosso objetivo final é garantir o bem-estar dessa população. Depois é feita uma reavaliação para ver se de fato essa jornada está fazendo sentido e está trazendo resultados, porque daí a gente faz os ajustes finos para poder ir acertando essa jornada ao longo do tempo. Tá? E é claro que no final, nosso objetivo é trazer os resultados financeiros, muito focado nessa primeira fase na questão de custo evitado, né? O quanto a gente consegue evitar de sinistros à medida que eu tenho uma redução do índice de quedas, uma redução das sessões de fisioterapia, ou utilizando essa fisioterapia, esse recurso com muito mais cuidado e com muito mais critério. Tá? Então, essa é a visão do gestor. Eu estou aqui trazendo a visão de como o gestor construiu tudo isso e como a gente entende a importância desse projeto. Agora eu vou pedir para a Michele assumir aqui o púlpito para continuar mais a parte técnica de como tudo isso acaba acontecendo. Michele, por favor. Bom dia a todos. Aproveitando a fala do Dr. Loreto, e agradecer a presença aqui de todos vocês e a participação de cada um. Eu sou diretora clínica da TecBalance, então eu estou bem na linha de frente dos atendimentos dos pacientes e da linha de tratamento e desenvolvimento de cada empresa que nós nos disponibilizamos a atender. Aqui nós temos um resultado de score, nós trabalhamos através de uma linha de score de classificação de risco de cada paciente, onde esse resultado de avaliação inicial caracteriza para cada profissional do nosso time a necessidade de identificação. Se o paciente se identifica em baixo risco, em médio risco ou alto risco. Nós nos especificamos nessas 3 modalidades. Aqui, após essa avaliação inicial, a gente tem identificado essa parte de score, nós identificamos qual é essa classificação de risco. Lembrando que a TecBalance trabalha com 60 a mais e pessoas também mais jovens, no mundo corporativo e residencial. Aqui nós temos os fatores identificados tanto no 60 a mais para risco de queda, que também nós temos essa especificidade, e nos riscos de lesões. Fragilidades musculares, que nós vamos ver mais no final. Aqui nós temos a prescrição, então, como funciona? Através do score da avaliação inicial,
nós temos a identificação do risco do paciente, nós destinamos, através de um autorrelato, que é uma anamnese que esse paciente responde antes da avaliação inicial, nós temos a identificação e, no final de cada exercício efetivado, que nós temos aí 11 posturas, que é exatamente o que o Dr. Loreto colocou, nós colocamos o ABI na linha da cintura do paciente e ele faz 11 posturas para nós, cada um variando em um time, né? No final, nós temos aqui a prescrição de identificação de fragilidades musculares. Através dessas prescrições, nós conseguimos identificar qual é o planejamento de tratamento de cada paciente. É onde entra o corpo fisioterapêutico com discussões de casos clínicos para que a gente identifique o melhor planejamento de tratamento para cada um. Aqui nós temos as nossas linhas de cuidados. Então, nós trabalhamos com o bem-estar, que já são pacientes mais ativos, são pacientes, nós temos muito isso no nosso planejamento 60+, são pacientes que já praticam atividades físicas, mas nós conseguimos auxiliá-los para que a gente consiga preveni-los de futuras lesões. Autocuidado são pacientes que têm possibilidades já de queixas de dor, onde nós entramos já com uma intervenção fisioterapêutica especializada de performance, para que ele consiga manter o quadro e evoluir para que não venha a acontecer algo futuro. E reabilitação já são pacientes onde nós identificamos o nível de patologia através do nosso score e das identificações de fragilidades musculares ou quedas e conseguimos reabilitá-los em menos tempo. Aqui nós temos passo a passo de como funciona as diretrizes da Tech Balance. Primeiro workshop, nós iniciamos com orientações dentro do mundo corporativo, das empresas, ou até mesmo para os próprios pacientes. Segundo, nós temos as triagens da Tech Balance, que é onde nós conseguimos realizar essas avaliações funcionais, tanto no modo online quanto no modo presencial. Nós trabalhamos nessas duas vertentes. Como terceiro, a gente tem essa consulta médica, que através das identificações nós conseguimos destinar os pacientes para cada grupo de necessidade de atendimento. Quarto, nós entramos com essas linhas de cuidados e montamos todo um cronograma específico, incluindo o tratamento para cada um. E quinto, o tratamento completo dos pacientes, sendo online ou presencial, atendendo às necessidades específicas de cada um deles e finalizando com a nossa reavaliação. Então, para que a gente tenha entendimento final, que já bateu meu time, nós fazemos a avaliação inicial, fazemos o plano de tratamento e entramos com a reavaliação para que nós possamos ter a linha de comparativo da evolução de cada paciente. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcio Loreto e Michele, pela apresentação. Nos meus tempos de absoluta ignorância na área da saúde, eu achava que quedas é um assunto banal. Até que as coisas acontecem na família. Ou em família de parentes. E a gente toma consciência de que esse é um assunto mais do que relevante para o sistema de saúde e para as pessoas. Eu fico muito contente de ter ouvido essa experiência de vocês e desejando que tenham um grande sucesso nesse trabalho. Eu vou seguir agora com o Dr. Eduardo aqui do meu lado, que é Head de Inovação da Docway. Dr. Eduardo, queremos ouvir os próximos 10 a 15 minutos. A palavra é sua. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado por estar do seu lado, muito importante para mim nesse momento, para a Docway, também do lado do Dr. Alberto, e amigo Loreto, enfim, todos que estão aqui. E vendo a apresentação de vocês, estamos consolado o nosso poder da sugestão da imagem, né? Dor, ósseo articular. Eu tenho um tênis, eu jogo tênis, um tênis, mas começou a doer na hora que eu vi a foto. Então, vocês têm tênis também, estou precisando reabilitar. Mas vamos lá. Falar um pouquinho da nossa experiência. Eu acho que nós temos grandes tendências em saúde digital. E as 4 grandes tendências hoje que a gente vê são o uso dos IoT, que são a internet das coisas médicas. A gente tem a transformação digital,
que é o atendimento digital dentro do ambiente físico, né? Um digital e físico, a gente tem o uso de data analytics, a gente tem o uso de inteligência artificial. Dado tempo, eu vou focar em 3 coisas hoje, tá? Eu vou focar no uso de IoT, vou mostrar cases práticos para vocês de IoT, vou mostrar um pouquinho do ganho quando a gente coloca uma operação digital e um pouquinho de data science. Tá? Começando pelo data science, aqui eu vou exemplificar linhas de cuidado. A Docker é uma empresa que tem uma missão, tá? Onde eu sou head de inovação, a missão da Docker, levar cuidado até o paciente onde ele quiser, da forma como ele quiser. Nós levamos o médico até o paciente, tanto digitalmente como fisicamente. Tá? Mas nós temos linhas de cuidados bem estabelecidas, são diversas linhas de cuidado, controle de peso, para fumar, diabetes, e hoje a gente observa para crônicos linhas de cuidados bem estabelecidas, onde o paciente possa acessar o profissional de saúde quando ele quiser, como ele quiser, você melhora o seu centro de saúde. São várias a literatura disponível para isso, várias. É mais importante o paciente, por exemplo, ter uma enfermeira educadora de diabetes do que passar por um professor e doutor em endocrinologia. Você consegue melhores resultados com a enfermeira educadora do que uma consulta com alguém formado em Harvard que dá melhor insulina. Né? Então, é muito interessante isso. E eu sou obstetra, né? Então, claro que tem um conflito de interesse, eu sou obstetra. Vou falar da eletricidade X. Tudo começa, quando você tem um produto digital, você tem que captar a atenção da pessoa para entrar no cuidado. Então, como é que é a forma de entrada? Nós atendemos operadoras de saúde e atendemos empresas. Quando a gente entra numa empresa, a gente tem que comunicar para a empresa que tem os funcionários, os colaboradores dessa empresa, que tem esse serviço disponível. E tem toda uma estratégia de comunicação omnichannel para comunicar. Então, o sucesso do projeto começa por quantas pessoas aderem ao projeto. Então, tudo começa com uma ciência de comunicação. O discovery do produto digital é uma ciência muito interessante. Às vezes você tem um produto maravilhoso, mas ninguém acessa. Então, e aqui estão os indicadores importantes. Atenção ao programa. De todo o corpo dessa empresa, é uma grande empresa nacional, tá? Que você tem vários níveis, tá? E sendo grosso, chão de fábrica. Grosso, chão de fábrica. Uma linha fabril operacional instalada pelo Brasil inteiro. 76% da adesão de todas as pacientes grávidas aderiram ao programa digital, que é um número muito razoável. Hoje você tem adesão a programas digitais em 30%. Você tem 76% de adesão em nível nacional, é interessante. Tá? E aqui, um pouquinho do dashboard. Nós temos dashboards, dados do que você quiser dessas pacientes gestantes. Aqui, dados do que elas vão tomar consulta, dados de operação, tá? Alguns dados se estão indo para pronto atendimento, se não estão indo, se estão fazendo a consulta pré-natal, você consegue ver a adequação do pré-natal, monitorar através do digital, se ela está frequentando o pré-natal. Mas olha só, indicadores clínicos, tá? Esse indicador, de cara, você já tem um ganho. Tá? Porque pela lei brasileira, uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma, mulher grávida não pode estar em ambiente de risco à gravidez trabalhando. Ela pode continuar trabalhando, mas ela tem que sair do ambiente de risco. Os seus trabalhistas lá na frente, certo? É um gatilho, uma maternidade, por exemplo. E a gente conseguiu identificar 2/3 dessa linha fabril estava em alguma exposição de risco. E nós temos que revanejar essa gestante numa outra posição. Isso você trabalha uma questão que é passivo jurídico, né? Você está diminuindo o passivo jurídico dessa empresa. Isso não é. Isso logo no primeiro questionário. Tá? Outro indicador interessante a gente sabe que a gravidez, que quanto mais rápido, qualquer gravidez, gente, é uma doença crônica de curta duração. Né? Gravidez é uma doença crônica de curta duração, ela dura 9 meses. Tá? Só que, para a gente descobrir risco, a gente tem que fazer história e exame laboratorial. Tem muita doença que a gente pega através dos exames. Aqui são nossos exames da primeira consulta. Tá? Como é que é a tradição? Você vai, faz o exame, né? Vai por volta de 4, 5 semanas, faz o exame e volta daqui a 4 semanas. O ideal qualquer situação de medicina, quanto mais cedo você tratar de uma condição, mais cedo você resolve o problema. Infecção urinária, por exemplo, é uma das causas, uma das maiores causas de trabalho patológico do aborto. E o grande problema é que 1/3 das infecções urinárias você não tem infecção.
Isso só pega através da agricultura. Só que se você pede o exame e quer que a mulher voltar daqui um mês, ela fica com um mês com o positivo e ninguém vai ver. Então, o que a gente consegue é, até 8 semanas de gestação, não só a primeira consulta, mas checar todos os exames da monização, com 87% dos pacientes que aderem ao programa. É um número bem razoável. Tá? E faz com que, aqui a distribuição de risco, alto, médio e baixo risco. Nós temos aí, em números quase da literatura, 40% a 45% é de alto risco. É de alto risco. A principal causa é alto risco, obesidade, seguido de diabetes e assim por diante. Quando a gente fala de prematuridade, olha que dado interessante. No grupo da linha de cuidado, nós temos 13% de prematuridade no grupo de alto e médio risco. E dados de literatura falam que pacientes classificados com alto risco gestacional têm 30% a 45% de prematuridade. Ou seja, mostrando que uma linha de cuidado, você atuando antes. E mais interessante, você aumentando a adesão do paciente ao pré-natal, porque o que eu vejo que a linha de cuidado ela faz um mix interessante que cobra ali, como se fosse uma lição de casa, a adesão ao pré-natal. E aí você consegue melhorar o desfecho de saúde, dados bem palpáveis. Tá? E a questão do IOMT, aqui é uma paciente sendo monitorada à distância. Esse é um dispositivo novo, inclusive está sendo lançado aqui na feira, que nós já usamos também. E olha que interessante, isso você conecta ao seu celular e a própria paciente faz o ultrassom à distância. Tá? E aí, olha que interessante, esse sou eu, tá? No meu escritório, aqui eu tirei a cara do paciente para não aparecer o rosto dela, mas a gente estava treinando ela no hospital, né, a fazer uma coisa de deshospitalização. Esse é um caso de uma colestase gravídica, que ela fica internada com prescrição dieta geral, ultrassom uma vez por dia, controle de BCF 4 vezes por dia. Tá? Porque colestase aumenta o risco de óbito intrauterino. Então, quando você começa a monitorar casa, monitora essa paciente que recebeu alta, está em casa, fazendo ultrassom uma vez a cada 2 dias, mandando eu fazer ultrassom dela, ela faz laboratório, controle laboratorial uma vez a cada 3 dias, e BCF ela comprou um celularzinho de R$80, e ela mesmo controla, né, BCF, e ela é orientada, se for menor do que 120 ou maior de 160, entrar em contato. Tá? Hoje o custo de uma internação vai julgar por dia em torno de R$2.000, e o aparelho custa por volta de R$9.000. 2 meses de internação economizados, faz a conta. E a experiência física, muito interessante, é a questão de trazer um atendimento digital para o ambiente físico. Uma cabine de atendimento, tá? Aqui é a nossa experiência na Azul, mostrando a satisfação dos pacientes com a cabine. E tem uma coisa muito interessante, mas pode acessar o celular, tem mais a consulta de telemedicina à distância. Porque tem uma questão da literacia digital, não é todo mundo que tem a manha, não é todo mundo que conhece. 30% das pessoas do mundo são sinestésicas, elas não conseguem começar a usar algo sem tocar primeiro. Então, às vezes, a cabine é o primeiro momento de uso de uma medicina digital. Aí ele pega, ele quebra o medo, aí ele começa a usar. Além do que, dentro da Azul, nós fizemos campanhas, né? Vamos agora ver a glicemia. Aí todo mundo vai lá, um técnico de enfermagem na cabine, olha a glicemia, ele está alterado, já faz uma consulta. Vamos agora medir a hipertensão. Campanhas de saúde corporativa na cabine. Então você traz o paciente para a cabine e índice de satisfação em todos os aspectos avaliados com NPS acima de 90, para tudo foi avaliado. Tá? E o mais interessante, redução de custo. Aqui isso é dado em real. Redução de sinistro comparado com 2020 e 2022. Economia aí, você tem uma economia de R$82.000 para aquela população estudada, comparando o head to head que eles gastavam de sinistro. Tá bom, aqui menos milhares. Essa foi uma operação que a gente fez localizada no setor de manutenção de aeronave na Azul, dentro do hangar da Azul, que fica em Campinas, nós colocamos lá, comparando um ano com o outro, uma economia aí de R$82.000 só para aquela população. Só para aquela população, a pessoa fazendo manutenção de aeronave. Tá? E é isso, gente. Respeitando o tempo, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, Eduardo. Esse é um tema palpitante também. Tem umas questões a lhe fazer depois. Mas vamos prosseguir. Eu ouvi agora o Jorge Andrade. Jorge Andrade tem algumas histórias para nos contar. Por favor, traga os seus casos, os seus exemplos lá da sua empresa. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco. Bom dia a todos. Vou ter que aumentar também aqui o microfone. Eu acho que mais do que o colega da sessão anterior,
Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do IES e da própria feira para a gente participar desse evento, trazendo alguns casos aí, alguma contribuição que a gente possa dar para o tema que nós estamos abordando. Eu trouxe 2 slides para trazer algumas informações com relação à nossa operação, a medida Madre Dames. Hoje nós somos 86 hospitais dentro do grupo, tá? Temos 345 clínicas, mais 294 laboratórios. São números bem superlativos, mais de 8 milhões de vidas em saúde, esparramado em praticamente todos os estados do Brasil, e temos alguma coisa em torno de 5.700 leitos hospitalares. Com relação a dados, informações de dados, nós fizemos no ano passado 52 milhões de consultas, mais de 157 milhões de exames, e são números bem superlativos, e a importância disso daqui é fazer com que esse dado realmente se transforme em informação direcionada, informação consistente, para que a gente possa tomar as melhores decisões clínicas. Nós estamos falando de uma base de mais de 15 anos de informação, a maioria delas já estruturadas, a maioria já saneadas. Tá? Nós temos mais de 230 milhões de laudos de imagem dentro da nossa base de dados, tendo uma estrutura de informação bem robusta, tá? E gira em torno de 1,2 petadados. São muitas informações que a gente tem aqui. Então, eu consigo ter, por exemplo, a informação de uma colistectomia que foi feita há 15 anos atrás, uma cirurgia aberta, um mapa anestésico dessa cirurgia. Posso comparar com uma que foi feita há 2 meses atrás, utilizando videolaparoscopia, uma cirurgia de vídeo, e a gente tem essas informações. Tratamos todos esses dados, longe disso. A base é enorme, mas existe muita informação a ser estudada e a ser tratada propriamente. Eu trouxe aqui alguns cases, tá? Nós retiramos dentro de um portfólio, eu tenho 16 projetos finalizados de uso de inteligência artificial nesses últimos anos. Tem backlog em andamento, não vamos comentar isso, e a gente acabou escolhendo alguns que eu achei mais relevante para apresentar para vocês. Esse primeiro é um case de anatomopatológico, é o case mais antigo que a gente tem, ele está fazendo 5 anos, tá? E é o que eu acho assim, o mais interessante em função da própria simplicidade que foi aplicada e do resultado que a gente teve, tá? A ideia aqui é a gente tratar a malignidade de uma maneira mais rápida possível. Dentro de uma jornada normal, em que o oncologista ou o médico solicita uma biópsia, um exame, ele vai no laboratório, o paciente faz o exame, esse exame ele vai buscar, quando ele está de posse desse exame, ele liga novamente para a operadora, para o call center, para marcar o retorno no seu oncologista, e esse fluxo acabava levando de 30 a 45 dias, em média, para que a gente pudesse ter o retorno dessa consulta. A ideia do projeto foi analisar esses laudos em tempo real, diminuindo esse tempo de 30 a 45 dias para 2 dias. Então, a inteligência artificial analisa a severidade do caso e aqueles casos que precisa ter uma ação mais imediata, conforme a severidade, o próprio central já liga para o beneficiário, marcando no seu oncologista, no seu médico, o médico que fez a solicitação, e ele nem foi buscar o resultado. Isso é assim, extremamente impactante, tá? Nós temos
dados mapeados, tá, do resultado disso aqui. Isso aqui é só um exemplo. Nós fazemos por mês alguma coisa em torno de 63 mil laudos de anátomo patológico em todo o Brasil e 6,22% desses exigem uma ação um pouco mais rápida, uma ação direcionada, e isso traz uma melhoria de desfecho ou tratamento clínico do paciente. O segundo caso é um caso de identificação de crônicos, tá? É notório, isso aqui o Gata aqui é expert nesse assunto aí, tá? O avanço das doenças, né? Das doenças crônicas aqui no Brasil. E através também de algoritmos, a gente consegue pescar dentro daquela imensidão de dados as informações relacionadas ao resultado do exame, relacionadas à prescrição médica ou o próprio prontuário médico, e conseguir juntar essas informações e principalmente cruzar as cronicidades e as comorbidades que a gente tem, que são os casos mais graves, quando você tem mais do que uma doença associada. Então, esse é um exemplo típico aqui nesse período aqui, nós fizemos 304 mil avaliações e identificamos que 44 mil pessoas têm mais do que uma comorbidade, e a gente pode fazer a segregação dessas pessoas para fazer um atendimento diferenciado ou participar de um programa de crônicos. O terceiro caso é o caso do alerta rosa. Eu trouxe esse caso aqui, porque nós somos uma versão ainda inicial, tá? Mas já lançamos, a questão de um ano atrás, uma versão básica que avalia situações específicas de câncer de mama, e o objetivo desse projeto é você trazer possibilidades de você avaliar isso mesmo uma situação que o PHIDE não foi definido ainda, mas que existe uma possibilidade de ser desenvolvido um câncer de mama. É um projeto extremamente interessante, ele está em evolução. Essa primeira versão tem uma análise mais voltada para laudos, tá? Mas nós já estamos testando a parte de utilização de inteligência artificial na tratativa de imagens. O quarto caso eu trouxe aqui é um caso de biomarcadores que está muito focado na questão de pesquisa e de estudos clínicos de pacientes, tá? Então, a ideia aqui, em cima daquela instituição, em 15 anos de laudos, a gente consiga trazer casos com determinados tipos de resultados de exames, que são os marcadores, esses biomarcadores, tá? E esse é um caso aqui de pesquisa que a gente conseguiu identificar 2.500 pacientes que foram convidados a participar de um grupo de estudo. Esse estudo aqui envolvendo projetos de residência médica e de pesquisa médica, tá? E outros envolvendo a própria universidade, a Bebida Notre Dame tem algumas iniciativas nesse sentido. Então a gente consegue mapear e dentro dessa base de informação trazer uma série de questões. Eu trouxe um aqui que foi um caso bem interessante da semana passada, que a gente usou essa IA aqui de biomarcadores. Infelizmente aconteceu um óbito, um caso dentro da operação. Todos os óbitos têm um comitê de óbitos que avalia o porquê que aconteceu aquele óbito, e nesse caso específico foi identificado que poderia ser uma causa evitada se a pessoa tivesse buscado o exame e tivesse uma determinada conduta médica para esse caso. E surgiu a ideia, isso aqui há 10 dias atrás, dizendo assim, isso aqui a gente tem uma base enorme, então por que não a gente olhar dentro da nossa base de resultado de exame, daquelas que o beneficiário não foi, até o colega Eduardo fez uma observação em relação a isso, não foi buscar o resultado do exame,
e o resultado era fundamental. Então, foi feito até um disclaimer inicial para um caso de possibilidade de apendicite, tá? E identificamos que nós tínhamos alguma coisa em torno de 100.000 casos que o resultado tinha sido direcionado ao tratamento e a pessoa não foi buscar o exame. Então, isso aqui está agora, eu estou com um trabalho enorme dentro da empresa, a gente identificar que cenários são esses para a gente poder buscar essas informações. E o último case que eu queria apresentar é um case que também foi falado aqui, a questão da informação do CID, eu acho que na apresentação anterior, no grupo anterior. E esse case é um case relativamente novo, a gente já está nisso há mais de ano sendo desenvolvido, mas lançamos agora a questão de 3 meses atrás, um piloto em algumas unidades, e o objetivo dele é dar um apoio ao médico na identificação do case. Pela anamnese relatada, a gente já faz a avaliação e já identifica os CIDs possíveis para aquele atendimento, e isso faz com que a gente direcione melhor para os protocolos que a empresa tem. Nós estamos com uma curiosidade no projeto de rollout e estamos usando em 7 unidades para a especialidade clínica médica, cirúrgica, pediatria e obstetrícia, e nós estamos com uma assertividade de 97,4%, que é uma assertividade muito grande para a identificação do CID da patologia do tratamento. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Jorge Haddad. Eu fico impressionado com o tamanho do dataset que vocês têm lá. Imagino que pode se extrair uma riqueza de informações. Eu costumo até traçar um paralelo com o Davi, perguntava a ele como é que você conseguiu produzir essa obra tão espetacular. Na época eu não sabia que ia durar séculos lá. Ele respondeu: muito simples. Eu peguei um bloco de mármore e o Davi estava lá dentro. Eu só tirei os excessos. O que você nos apresenta são casos de descoberta de Davis que estão nesse grande dataset. Acho que há um potencial de trabalho aí positivo e inveja a sua posição e ter esse material à sua disposição. Bem, temos muita coisa para debater. Mas eu quero começar com o nosso amigo e incansável colaborador do IES, examinador do INEM, especialista em promoção da saúde e qualidade de vida, Alberto Ogata. Queremos ouvir os seus comentários. Bom dia a todos, todas. Agradecer o convite, viu, IES, cumprimentar a curadoria do evento. São 3 cases sensacionais, gostei muito, acho um nível muito alto. E eu queria comentar que, inicialmente, como tema é ESG, a gente está pesquisando os indicadores de saúde, segurança e bem-estar das empresas que são listadas na Bolsa, no ISE, da B3. E as empresas de saúde, elas estão com uma nota muito baixa. Tá? Então, assim, acho que a gente vai ter um desafio das empresas a fazerem a lição de casa, porque a gente vai monitorar agora a performance das empresas listadas em bolsa para ver o quanto melhoram o desempenho nesse tema. Então, eu acho que ESG é um tema muito importante. E essa semana saiu no Lancet o Global Burden of Disease, última versão. E como o Sequim falou, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o principal fator de risco para morte prematura e incapacidade é excesso de peso.
Nem nos Estados Unidos a causa número 1. No Brasil né? Depois a pressão sistólica elevada. Depois a glicemia elevada. Depois vem a questão do colesterol. Então, assim, hoje, se a gente pensar em ESG, se a gente quiser melhorar indicadores de saúde da nossa população, a gente tem que atacar esses indicadores e buscar melhorar esse resultado com escala, né? Com escala. Então, não dá para ter 1/4 da população obesa no país. População adulta. A gente está no top 1, né, como causa. Então, eu acho que é um tema a ser muito merece a nossa atenção. Alguns comentários, assim, eu parabéns Michel, pelo programa. Eu acho que questões musculoesqueléticas são um grande desafio para o ambiente de trabalho. Então, hoje é uma grande causa, realmente, de afastamento, incapacidade. Eu só queria tentar pensar como que, usando a tecnologia, né, a gente consegue ganhar escala. Realmente, a gente é uma operadora top, né, e é uma abordagem quase de boutique, né? Quer dizer, eu vou passar por os 3 depois, mas assim, eu acho que eu gostaria de saber, dentro daquilo que foi abordado, qual desfecho que já foi possível obter, seja em sinistro, estou bem curioso sobre isso. O Eduardo Cordioli, esse programa de gestante sensacional. Eu sou obstetra em vidas passadas, né? Então, eu acho que pega na veia, eu acho muito interessante, mas eu queria perguntar para você, acho que a gente tem que reconhecer que você foi um dos maiores batalhadores da causa da telesaúde no Brasil, né? Na legislação, eu acho que a gente deve esse tributo a você. Mas, assim, como é que está esse momento agora da telemedicina, do teleatendimento, né? Entrou numa fase assim, de comoditização. Será que essa questão do digital é uma nova onda? Porque hoje a gente vê alguns movimentos fora, inclusive, onde o preço das consultas foi lá para o chão, né? E muitas vezes o grau de participação do usuário tem caído, né? 10, 20%. Então, como é que fica esse novo momento? Eu acho que mais do que... E o Jorge, eu acho que esse programa de anatomopatológico é ESG na veia, né? Porque é um absurdo as pessoas morrerem de câncer de colo de útero no Brasil, né? E a Fortaleza, onde nasceu a vida, ainda se morre muito de câncer de colo de útero. Então, reduzir a jornada do paciente do diagnóstico ao tratamento porque isso trabalha a questão central do ESG, que é a equidade, né? Então, acho isso sensacional. Agora, o Luiz Celso colocou na primeira parte o Jorge. Jorge começou a correr depois que fez o mestrado com a gente. Ele era sedentário. Agora é um grande. A empresa inteira corre com ele, não é? E a questão ética na inteligência artificial, né? Então, você tudo bem transitar dados administrativos, mas e quando transita dados clínicos? Como é que fica? Porque hoje, como a coisa não está regulamentada, é uma terra de ninguém, né? Você faz o que quer, né? Então, como é que você tem enxergado? E você, como bem colocou você aqui, você tem um oceano de dados, né? Isso pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então,
como fica essa questão ética no trânsito dos clínicos, pensando, porque hoje fica na questão da autorregulação, né? Então, como é que fica? E para encerrar os meus comentários, assim, eu acho que o vice-presidente da Health Partners, o Nico Bronk, ele tem um modelo que chama PAIP, né? Penetração, implementação, programa e evaluation. Então, assim, o importante é o quanto você penetra, né? Você atinge a população-alvo, né? Quanto você consegue implementar e quantos participam desse programa e que resultado você obteve. Eu acho que a gente vai ter que perseguir cada vez mais não só a penetração, mas o outcome, né? O evaluation, para a gente ver o que a gente vai continuar investindo na melhoria da saúde dos nossos beneficiários. Então, acho que são pequenos comentários, então vai ser uma rodadazinha, né? Muito obrigado, Alberto. Os comentários são mais pertinentes. Eu acho que eu passo de imediato a palavra a cada um de nós panelistas para fazer um pouco de respostas das indagações que você levantou. Comecemos pela hora das apresentações, o Marcos e a Michelle. Bom, primeiro, agradecer os comentários, professor Ogata. O projeto da Tech Balance é um projeto novo, não mente, nós estamos completando um ano agora, então os dados vão começar a serem publicados nesse momento. O que eu posso dizer é que no projeto 80+, a gente teve, com um serviço de fisioterapia muito bem direcionado e organizado, nós conseguimos reduzir os sinistros de queda em 60%, tá? Só fazendo um fortalecimento muscular direcionado para a população com mais de 80 anos. Tá? A gente está, em paralelo, fazendo agora uma ação que a gente chama Casa Segura, onde também está mexendo na ergonomia da casa, para a gente tentar chegar no 100%. Porque a gente faz todo o fortalecimento muscular, tudo certinho, só que o tapetinho continua ali e a quina da mesa continua ali, entendeu? Então agora a gente quer trabalhar também na questão da ergonomia para a gente chegar no 100% de fato de redução aí de sinistros relacionados à queda nessa população. Quando a Fabiane e a Michelle me procuraram, eles já tinham alguns dados compilados, né? Então vou passar para a Michelle para falar um pouquinho do que ele já tem de números, que ele já tem dos projetos que eles fizeram. Tá? Nós temos mais de 32 mil vidas ativas conosco pela Tech Balance. Nós temos um projeto fora pelo MINT também, que nós estamos trazendo isso para o MINT, para que reflita neles também, onde nós já temos mais de 2 mil vidas avaliadas, com 253 reavaliadas e com 65% aí de pacientes beneficiados com resultados positivos pela Tech Balance. Eu queria só aproveitar a fala e agregar a fala do nosso companheiro, que a Tech Balance ela trabalha não só focada na doença, e com a junção da inteligência artificial e os profissionais especialistas nesse sentido, todos com a sua especialidade focada, nós trabalhamos também na ajuda da eliminação de peso, porque nós recebemos também, e nós temos dashboards que identificam isso em cada aspecto que nós apresentamos, o nosso trabalho, o nosso tratamento, todo o nosso planejamento, e nós conseguimos trazer esses resultados para os nossos parceiros. E aí estamos complementando esse ano aí uma força-tarefa, não só no mundo corporativo pelo MINT, mas também no planejamento de 60+, aí, potencializando os níveis de riscos de queda que estão enormes aí, trazendo várias fraturas de fêmur e pacientes vindo a óbito. Então, nós estamos conseguindo trazer essa redução muito específica e exemplar, e a gente está trazendo com toda a potência o mundo corporativo, trazendo essa prevenção de futuras comorbidades dos nossos pacientes. Muito obrigado, Marcos e Michelle. Agora, Eduardo Puglioni. Bom, primeiro, a sua pergunta sobre a telesaúde é bem interessante, professor, porque quando a gente pensou telesaúde lá atrás, e foi muito a minha história na telesaúde é interessante, porque
eu estava numa outra instituição, né? Eu estava lá no Einstein, estava numa outra instituição e eu pedi demissão. O Henrique perguntou para mim: por que você quer sair? Eu falei que eu quero trabalhar com tecnologia, né? Aí ele falou assim para mim: você quer tecnologia? Não, fica aqui, fez um processo de retenção, vai na telemedicina. A gente está com isso aí parado, 4.000 consultas por ano, 5.000, não sai disso, tá pouco, precisa mudar. E aí eu fui fazer a primeira reação. No processo de retenção, o cara me coloca para ser gerente do Skype. Telemedicina, o Skype, um fala com o outro, você é gerente do Skype. Minha primeira reação, né? Mas aí eu fui estudar e eu fui ver todo o potencial da telesaúde e da saúde digital. E realmente é um campo apaixonante, porque você pode fazer muita coisa. Mas eu tinha uma missão. Qual era a missão? Eu tinha que aumentar aquelas coisas de aula de MBA. O pessoal vai numa aula, vê para um projeto digital dar certo, você tem que aumentar 6 vezes ao ano, a exponencialização. Aí ele falou: não, fica aí, você tem uma meta. Você tem que fazer pelo menos 42.000 telemedicinas no ano. Então, aí eu comecei a criar produto, e a gente criou na época o PA Digital. Porque era uma dor. Qual que era a dor? Quando a gente faz um processo de criação, né, você sempre começa pela dor. E a dor qual que era? Eu tenho muito paciente no PA que não precisava estar no PA. Na época, nós não queríamos que o paciente fosse no PA, porque a gente perde dinheiro. O PA é um lugar que você perde dinheiro no hospital. Quanto mais você atende, mais você perde. Então tem que atender menos, né? Então a gente queria tirar o doente do hospital. Então a gente criou o PA Digital. E criando o PA Digital, muitas pessoas viram: isso aí parece ser um negócio. Vieram atrás e foram na mesma linha. O problema é a barreira de entrada para você fazer um pronto atendimento digital, depois que a gente liberou a lei, é muito fraca. Você tem um computador, você coloca um site na internet e começa a atender quem você quiser. A barreira de entrada é muito fraca. Todo o mercado digital, quando você tem barreiras fracas de entrada, a disputa é no preço, né? Aí você teve a comoditização. E consulta sendo vendida a R$5, né? E aí vai. Mas percebendo esse movimento aí, na época eu saí da Docway e tudo mais, do Einstein, dei uma volta e fui parar lá na Docway. Né? E quando na Docway, eu e o Fabinho, a gente conversando, eu tenho uma função lá de rede de inovação, e trabalhando com o Fábio, eu falei: a gente precisa pivotar o negócio, a gente não pode mais só focar e era o principal negócio, o PA Digital. E quando você vai ver, por exemplo, o Mercado Livre, hoje quem é o maior vendedor de carros do Brasil? Mercado Livre. Você tem uma coisa que chama ARPU, Average Revenue per User. Você precisa aumentar a receita do usuário. E para aumentar a receita por usuário, você precisa agregar valor, criar produtos de alto valor, que são linhas de cuidado, onde você melhora o desfecho. E você melhorando o desfecho, você agrega X consultas, não apenas uma, X consultas com valor, e você consegue cobrar mais caro, porque você tem uma intervenção que você consegue provar valor. Que PA digital, você vai menos no PA, mas aí ganha mais atestado, a empresa também começa a ficar meio brava que está dando muito atestado. E PA digital tem sentido, e o Marco tinha razão. Quando a gente começou esse negócio de PA digital, eu ficava meio bravo com o Loreto, porque eu queria vender o serviço para ele e não queria comprar meu serviço. Ele começou ele a fazer. Mas ele tem razão, porque PA digital faz sentido para uma operadora, dentro de um sentido digital first, do primeiro contato com o sistema de saúde ser digital, para você colocar o paciente certo no lugar certo, e você fazer a navegação dentro do seu ecossistema. Então ele estava com a razão. Né? Ele estava com a razão. Eu bravo com ele, mas ele com a razão. Eu queria vender para ele e não queria comprar. Mas, então a gente começou a criar na Docway essas linhas de serviço. Começamos com 3 linhas de serviço, 4. Hoje eu tenho mais de 36 linhas de serviço. E hoje a empresa é uma empresa sustentável, de saúde digital exclusivamente. Tá? Então, eu acho que para as operações da telemedicina, quem só vive de PA digital vai falir. É insustentável. Né? O PA digital hoje ele faz sentido dentro de operações verticalizadas, onde você navega o paciente dentro de uma operação. Para você vender PA digital não faz mais sentido. E como a gente tem mantido valor e resultado na DOC é através de linhas de cuidado. Respondi sua pergunta. Obrigado, Eduardo. Jorge? Bem, primeiro, sim, eu sou muito feliz em ter a oportunidade de trabalhar com essa medicina de dados, de informação que tem um potencial muito grande para ser trabalhado. Ansioso para a gente fazer alguns trabalhos interessantes nesse sentido, mas muito preocupado com algumas questões importantes em que na hora de tecnologia nos tem que prover. Primeiro é com relação à privacidade das informações.
junção de dados, junção de sistemas. Agora, em outubro, a gente finaliza a incorporação como um todo. E isso traz algumas dificuldades adicionais quando você pega um sistema que legado e você tem que integrar isso dentro de uma base única. Muitas preocupações existem nesse sentido, da gente ter o saneamento e poder usar com segurança, com ética, essa informação. Existem alguns modelos lá dentro de tratativa disso aí para que a gente possa ter o uso adequado da informação. Tem um caso que aconteceu agora, o ano passado, dentro de uma incorporada, que a gente foi fazer uma tratativa de informação e tinha um determinado beneficiário que houve a utilização de 5.800 abaixadores de língua em 2 dias de internação. Logicamente, uma informação errada que poderia conduzir a uma interpretação errada, principalmente de modelos de inteligência artificial que a gente vem a utilizar nisso. Então, sim, existe uma preocupação muito grande. Por um lado, a ansiedade de você usar o dado, por outro, a responsabilidade de você fazer a tratativa e principalmente a governança dessa informação. Eu também tenho a feliz oportunidade de trabalhar numa empresa verticalizada, em que, em média, de uma maneira geral, 90% dos casos são feitos dentro de sistemas próprios, dentro de sistemas unificados, padronizados, em que facilita muito. E eu tenho bem menos problema com relação às questões de interoperabilidade de informação. Prontuário é único, a base é única, isso facilita bastante o nosso trabalho. Isso não quer dizer que problemas não existem. Sim, existem. A Apivida sempre teve uma preocupação na tratativa. Esse projeto que eu falei do CID, que é um projeto relativamente novo, mas eu tenho áreas na empresa que fazem a avaliação de 100% das internações no que tange a identificação do CID correto. Então, o CID que a pessoa entrou numa internação, o CID que teve o transcorrer da internação e o CID que teve a saída. Existem médicos, hoje ainda existe esse processo, embora a gente tenha um modelo de auxílio e apoio, decisão para a identificação de CID, para apoio médico para a identificação de CID, mas a gente faz essa tratativa porque a gente vê a importância desse tipo de informação para você poder fazer os seus cruzamentos e as suas tratativas. É um ambiente fechado, isso facilita a questão de tratamento e segurança da informação, que é uma preocupação muito séria. É muito séria dentro do grupo e por isso que a gente tem que controlar um pouco a ansiedade. Mesmo aquele caso que eu comentei 2 semanas atrás, eu disse, vamos devagar, vamos ver como que a gente faz isso de maneira mais assertiva e com segurança para que a gente possa ter o mapeamento correto dos dados. Ok. Por favor, Flávio. Não, eu queria só que você complementasse essa questão do trânsito dos dados administrativos e clínicos. Né? Porque esse caso que você mostrou, por exemplo, é um dado clínico. Né? E ele transitou pela empresa. Né? Como é que fica essa questão do certo mix entre dados administrativos, dados clínicos, e visto que ainda a gente não tem uma regulamentação, a empresa teria que fazer uma autorregulamentação para não haver nenhum mau uso do dado, seja na questão de uma seleção reversa, seja por qualquer coisa. Então, como é que vocês trabalham essa questão do trato ético no que tange a inteligência artificial? Tecnicamente falando, existe uma segregação de informação
beneficiário propriamente dito do dado de saúde desse beneficiário. Então, a primeira coisa que a gente tem são bases de informações diferentes. Significa dizer, quando você acessa uma informação clínica, você não, a princípio, você não sabe exatamente de que beneficiário nós estamos falando. Nós estamos falando de dado clínico para poder fazer os mapeamentos e os cruzamentos das informações. O único lugar que a gente tem a liberação da informação cruzada do beneficiário propriamente dito quando você tem um médico acessando essa informação. Existe essa preocupação dentro dos desenhos do sistema, dentro das bases de informação propriamente dito, para que a gente possa preservar o sigilo médico, que é fundamental nesses casos. Então, existem alguns artifícios para que a gente possa segregar essa informação e usar, e ter o bom uso da informação propriamente dita. Eu queria, acho que esse é um tema relevante, porque o Vicente colocou na sessão anterior sobre isso. Eu gostaria, em um minuto, se possível, ouvir o doutor Loreto e o doutor Cardioli sobre essa questão. Como é que vocês enxergam essa questão agora, a IA pervasiva, né? E a gente tem ainda não regulamentada, né? E a gente tem o dado clínico, o dado administrativo que transita pela operadora. Eu ouvi, está acabando em um minuto. Esse é um ponto bem complexo, viu, Gato? A gente, quando começou a pilotar a atenção primária dentro da UMINT, e a gente montou a atenção primária própria, eu nunca tive acesso a dados clínicos, a gente só tinha a visão do sinistro, da liquidação. E eu comecei a ter uma quantidade de informações no nosso prontuário próprio, dos clientes que estavam aderentes à atenção primária. E o pepino maior foi quando a própria empresa UMINT, dentro dessa linha dos funcionários da UMINT também estarem com acesso à atenção primária, eu começo a ter acesso à informação dos funcionários das questões de saúde. Então, a gente tem que segregar muito bem o dado que é clínico, esse é tratado exclusivamente pelo time assistencial, e o dado que é administrativo, e esse é tratado pelos demais. Então, eu fico no meio do circuito, como eu sou responsável técnico, eu olho os dois lados e tenho um cuidado imenso de garantir o sigilo da informação clínica é tratado exclusivamente pelos profissionais técnicos, né? E a parte administrativa tem acesso aos demais dados. Tá? A gente tem, inclusive, uma área de cuidado de controle de informação, de sigilo de informação, de IPO, etc., para conseguir garantir que essas camadas elas estão sendo muito bem organizadas e as pessoas corretas estão acessando as coisas corretas. A gente tem reuniões bimensais, onde a gente discute falhas nesses processos, para a gente poder fazer as devidas correções. Então, é o que você falou, nós estamos aprendendo e trocando a roda com o carro andando, né? Isso é fato. E quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos que tomar um cuidado ainda maior, que quem alimenta essa informação para que o dado depois seja trabalhado, também tem que ter uma questão muito técnica muito bem desenvolvida para que a alimentação dessa informação seja o melhor dado possível, né? Então, a gente também tem esse cuidado de separar esses dados para conseguir garantir o acesso correto para poder alimentar melhor essa tratativa de informações. Qual paciente alimenta? Pois é. Esse seria o ponto primordial, né? Maravilha, eu achei o debate super interessante, as suas contribuições no data foram muito boas. Temos ainda 2 minutos, eu vou fazer uma perguntinha bem rápida a cada um dos aqui presentes, começando pela Michele e o Marcos Loreto. A gente sabe que os grandes financiadores do sistema de saúde são em torno de mais de 70% do total. Você também nos trouxe a notícia de que problemas musculoesqueléticos é um grande problema do absenteísmo nas empresas com custo bastante alto. A minha experiência na saúde suplementar, eu notei o seguinte: é muito difícil engajar os empregadores. Né? Eu queria perguntar a você como está sendo, qual é a recepção das empresas. Eu acho que todos os projetos da saúde suplementar, o mais difícil é o engajamento. Né? Sempre tem aquela desconfiança inicial que, opa, se eles estão fazendo isso é para eu evitar custos, etc. Então a gente tenta mostrar que não
Nosso foco principal é a questão da qualidade de vida. Eu acho que os RHs estão muito mais sensíveis hoje e partícipes conosco para conseguir engajar os funcionários dentro dos projetos. Então, a gente tem trocado muita informação com o RH, e o RH tem nos auxiliado muito com comunicação, com campanhas, para que a gente tenha aderência a isso. E a tecnologia é um negócio que, para o pessoal mais jovem, chama atenção. Então, a hora que você vem com a tecnologia embarcada, a gente vê uma aderência, meio, pô, que legal, você vai pôr o celular, olha só, ele vê o relatório, todo informatizado, bonitinho. Então, essa conexão, né, com a tecnologia, principalmente com esse mundo corporativo, tem feito muito sentido. A gente tem percebido um engajamento maior. É nessa linha que a gente está trabalhando. No fundo, tem que perceber qual é o docinho que atrai as pessoas. Eu tenho uma pergunta também para o Eduardo Cordioli, que falou do programa de gestantes. A gente sabe que o percentual de partos pela via cirúrgica, cesariana, é extraordinariamente alto no Brasil, talvez campeão mundial. Queria saber se no final desse acompanhamento que você faz, isso afeta alguma coisa, o desfecho final disso que você chamou de uma doença crônica com data para terminar, o tipo de parto. Sim, afeta. Até numa outra operação que a gente tem, que é a carteira de pré-natal digital, nós temos, eu tenho até dado a publicar, artigo científico publicado, você vê que quando a paciente está engajada numa via de parto vaginal, ela estabelece um plano de parto anterior e ela tem o suporte, né, o coaching de um profissional de saúde, no sentido de preparar ela para a parturição, né, porque o parto é um epílogo de uma história de 9 meses de duração. Né? Não adianta ela chegar, vir fazer o parto, eu quero parto normal, ela não foi preparada para isso. Então, você poder usar ferramentas, né, que aí é outro produto que a gente tem que chama carteira de pré-natal digital, que prepara a mulher para o parto, você tem um desfecho positivo, dados publicados mostrando o maior número de partos vaginais na população, que, pelo número de consultas, foi interessante que a gente mostrou o número de vezes que ela fez está diretamente relacionado à maior quantidade de parto vaginal. Tem um viés de metodologia, porque quanto mais vezes ela faz, mais interessada e motivada ela está de natureza, mas é um dado interessante. E rapidamente a pergunta do professor Ogata de segurança, eu queria só falar que eu trabalho com inteligência artificial também. Agora eu fundei uma nova empresa, eu prometi para o CEO dessa nova empresa, que eu sou sócio, que eu não ia falar da empresa, mas só vou falar um pouquinho, né? Que é muito interessante, porque a questão da inteligência artificial generativa. As pessoas não se tocaram ainda que quando ela usa modelos prontos, por exemplo, da OpenAI, o ChatGPT, ou o Gemini do Google, você está dando e coloca lá dado do paciente, esse dado está entrando numa operação, né, que vai para o modelo, que não é só máquina que está vendo. Você, nesses modelos, você tem um human on the loop. Você tem um humano também que verifica, que faz uma chancela. Ou seja, alguém fora da sua operação está vendo o dado que você não está anonimizando. Então, o que a gente tem feito é uma coisa chamada Federated Learning, que você usa o modelo, você importa o modelo, né, o modelo para um computador local, onde você faz a tratativa local da inteligência artificial e você só exporta para o maior modelo o extrato do algoritmo. Isso se chama Federated Learning. Aí você tem que programar em Nebula. Não é só usar o prompt que você vê na internet. Agora você usa a inteligência artificial, o ChatGPT. Se você está entrando nessa, você é médico ou operadora de saúde ou hospital, está usando isso daí e está colocando dado do paciente, você está ferindo a LGPD. Tá? Respondi a sua pergunta, professor? Beleza. Já aproveitou e vendeu um peixe. Obrigado, Eduardo. Para o Jorge, você, enfim, tem um grande lago, um oceano de dados. Como é que está sendo o programa de uso da inteligência artificial para explorar informações dentro desse grande lago? Tem produzido resultados? Tem tido dificuldades técnicas? Como é que está a situação disso? Assim, tudo é um aprendizado, né? Então, estamos passando por uma mudança grande. O próprio, se você analisar, vou dizer assim, o salto que aconteceu na inteligência artificial, não tem um ano, né? Praticamente um ano aí do ChatGPT, o 4 já
a ser lançado, então tem muito aprendizado nesse sentido. A gente ainda é um pouco, eu vou dizer assim, careta com relação a isso, que a gente tem que ter a segurança grande nesse sentido, porque a base é realmente muito extensa, então a gente tem que ter a curacidade, nós temos que tratar essa informação, e isso está acontecendo. Está acontecendo numa velocidade, eu acho que poderia ser melhor, eu tenho um anseio de ter uma velocidade maior nesse sentido, mas a gente tem que segurar para a gente garantir a segurança do que a gente está fazendo, tá? Ainda existem muitos, eu vou chamar assim, desvaneios, quando você utiliza um desses links ou uma dessas plataformas, que já traz um benefício muito interessante, mas existe muita coisa ainda a ser tratada. E a gente não pode esquecer nunca que o ser humano, o médico, ele tem que ser o soberano em qualquer tomada de decisão. Tudo que a tecnologia venha a agregar valor é um valor de apoio à decisão soberana médica, e é isso que a gente tem sempre colocado como um ponto a ser seguido, a ser observado de maneira muito séria. Muito obrigado, Jorge. Bem, nós já passamos 3 minutos do evento, mas para não passar mais 3 minutos para as despedidas finais de cada um dos nossos palestrantes, a quem agradecemos muito. Começamos pelo Marcos e Michele. Bom, mais uma vez agradecer o convite, a participação nessa mesa, acho que foi bem rica, e acho que reforçar que em tempos de sinistralidade descontrolada, envelhecimento de população, fraudes e desperdícios, a tecnologia ela vem para tentar nos ajudar a ser mais custo-efetivos, né, da discussão que a gente fez anteriormente, e tentar evitar os desperdícios, né. Então, acho que fundamental essa discussão e prolongarmos essa discussão, né, para, de fato, regularmos melhor como que a gente vai fazer tudo isso acontecer da forma ética e da forma mais segura possível. Michele. Queria agradecer pela oportunidade da TechBalance estar apresentando o projeto, o trabalho já efetivado. Agradecer ao doutor Loreto, ao Mint, ao Wagner, que está aqui presente com a gente também, e mostrar para todos que cada vez mais a tecnologia vem avançando, vem trazendo resultado, os pacientes se interessam, eles entendem a proposta, eles realmente se entregam e eles veem resultado. Então, a partir do momento que a gente traz qualidade de vida com a tecnologia, com a inteligência artificial e promove a longevidade de cada paciente, essa é a missão da TechBalance, com os profissionais íntegros, especializados. Eu tenho um dos nossos aqui comigo hoje, e essa parceria incrível que a gente está com a Mint, realmente entregando para todos os pacientes, seja 60 a mais e seja pacientes mais novos, o que é realmente cuidar da saúde com a tecnologia que está avançando aí no mundo a cada dia. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado a você, Marcos, e a você, Michele. Eduardo. Bom, rapidamente, indo em direção ao conteúdo da primeira palestra, que é da primeira sessão, sobre valor em saúde, tá? Eu vejo que a sobrevivência das empresas de saúde digital está altamente relacionada à entrega de valor. Tá? Só entregar serviço e acesso, hoje a disputa aí vira preço e você não consegue dar sustentabilidade para a sua própria operação, e também você pode entregar um produto de qualidade duvidosa para o cliente e ele se autodestruir, né? Porque aí o cliente não quer mais renovar com você. Então, essa tem sido a missão nossa, entregar valor, e entregar valor envolve não só acesso, mas também expertise médico, protocolo, treinamento, saber o que fazer. Muito obrigado, Eduardo. Jorge? Eu também só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com os colegas, trocando algumas ideias, algumas informações. Eu acho que isso aqui é muito bacana para todos nós. E dentro do meu trabalho lá dentro na Apvida Notre Dame Intermédica,
Como eu não posso fazer da maneira, eu acho que o Ogata comentou lá da Almint, ter aquele atendimento extremamente personalizado, de grife, né? A gente tem que usar a tecnologia para que a gente possa levar esse individualismo, essa individualidade, e cada vez mais a medicina caminha no sentido de você ter melhores desfechos, entendendo melhor aquele paciente, e eu tenho certeza que a TI pode agregar bastante valor e acelerar esse processo para a gente conseguir ter esse tratamento mais individual dentro de uma base de 9 milhões de beneficiários, que é o que a minha empresa suporta. Eu queria, então, mais uma vez agradecer a cada um dos nossos palestrantes, a cada um do que nos acompanhou aqui na manhã de hoje, desejar estarmos aqui de novo na Hospitalar do ano que vem. E para encerrar o dia de hoje, eu com muito prazer deixo a palavra final ao meu amigo e antigo colaborador do IES, Alberto Ogata. Eu? Sim. Dá bom almoço, né? Não, eu quero agradecer o convite e achei realmente complementar a curadoria. Acho que foi uma manhã super proveitosa, né? Então, a gente tem esse desafio de ganhar escala, buscar melhores desfechos, né? Tornar real o cuidado centrado do paciente. Então, acho que foi super importante, trazendo essa questão da tecnologia. Eu acho que o IES tem feito esse papel, a revista tem trazido contribuições super importantes. A gente sabe como é difícil, né, Eduardo, publicar saúde suplementar no Brasil, nas revistas de saúde coletiva, etc. Então, esse espaço da RBSS é muito importante. E fico feliz aí que o lançamento do prêmio, né, eu acho que é uma tradição e o Jorge foi vencedor do prêmio, IES, com esse trabalho de 2012, quer dizer, há mais de 10 anos, um trabalho de interoperabilidade. Olha que interessante, né? Então, acho que o prêmio dá um forecast, assim, o que está pintando no cenário. Acho muito importante. E quero, então, esperar que estejamos todos, né, vivos e saudáveis no próximo ano. Tá? Muito obrigado.